Muito bem, meus amigos, no nosso bate-papo de hoje a gente vai falar sobre a aprovação do governo Lula, que tem despencou em 2023. Na realidade, o que a gente tem não é nem mais a aprovação, né? O que aconteceu é que a reprovação ao governo Lula já ultrapassou a aprovação que tinha no início do mandato. Através de tudo que aconteceu no ano de 2023, isso começou a mexer com a população e inclusive com o eleitorado do PT, que não está gostando nada de como é que o governo está levando aqui a política do nosso país. Eles estavam esperando uma coisa, estavam esperando festa, cerveja, picanha, e isso provavelmente não aconteceu. E o que aconteceu? Na realidade, os números começaram a despencar. E o PT agora, ele está começando a se movimentar, porque esse é um ano chave. O ano de 2024 é um ano extremamente estratégico para que o PT consiga eleger o máximo de prefeitos possível. Inclusive, o Lula já está em excursões, está começando já a fazer algumas campanhas por aí, né? Mas qual é o jogo? Eles querem eleger o máximo de prefeito possível, mas com a imagem do governo arranhada do jeito que está, a imagem do Lula arranhada do jeito que está, cara, isso está chamando muita atenção do governo e eles estão trabalhando aqui em algumas estratégias para conseguir reverter esse quadro. O fato é que agora eles estão indo para aquela galera, né, para aquele público que historicamente não acompanha muito, não gosta muito da ideologia da esquerda, que é o público cristão, o público evangélico. E essa ação do PT de ir em busca do povo evangélico está chamando muita atenção da bancada evangélica e também dos pastores polêmicos, pastores como, por exemplo, o Silas Malafaia, que não está gostando de nada disso. Fica comigo até o final do conteúdo para você entender o que está por trás desses números e como isso está impactando a política no nosso país e como vai impactar também as eleições em 2024 agora no nosso país. Antes de entrar a fundo aqui no conteúdo, eu quero saber de você. O que você acha? Como é que está o governo Lula? Segundo o seu ponto de vista, é muito importante que você comente aqui embaixo. Dá uma pausa nesse vídeo e invista alguns segundos para você deixar o seu comentário aqui embaixo, porque é muito importante. Eu gosto de ter o termômetro da galera que acompanha o nosso material, os nossos conteúdos aqui no YouTube. Então deixe seu comentário aqui embaixo. Aproveite também, obviamente, para você deixar o seu like aqui nesse conteúdo e se inscrever no nosso canal. Olha essa matéria que saiu aqui no Estadão, como a popularidade do governo Lula chega ao final de 2023, hein? Veja o que dizem as principais pesquisas e, segundo os principais institutos de pesquisa do país, a rejeição do petista aumentou no decorrer do ano, enquanto a aprovação diminuiu. Dando destaque aqui para a pesquisa da Atlas Intel, o que eles mostram, hein? Que a reprovação ultrapassa a aprovação do presidente, segundo a pesquisa da Atlas. Para 45% da população, a gestão do petista é ruim ou péssima. E os outros 42% veem o governo como ótimo ou bom. E para 10%, a gestão do presidente é regular, enquanto para 1,4% da população declara não saber avaliar como que foi o governo Lula nesse primeiro ano de mandato. E aconteceu uma grande reviravolta, porque em setembro, essa mesma pesquisa mostrou que para 44% dos entrevistados consideravam a gestão ótima ou boa, enquanto 42% disseram que o mandato do petista é ruim ou péssimo. E virou, né? Porque agora foi para 45% ruim ou péssimo e 42,7% vê o governo como ruim ou péssimo. E para a gente não ficar só na pesquisa do Atlas Intel, que foi publicado no Estadão, aqui no Poder 360 também fez uma pesquisa e que mostra que a avaliação negativa de Lula supera numericamente a positiva. Essa pesquisa saiu agora, no dia 20 de dezembro de 2023, que mostra como que era lá em janeiro de 2023, com 43% da população falando que o governo era ótimo ou bom e 35% disseram que era ruim ou péssimo, 14% dizendo que era regular e 8% não souberam opinar. E isso foi caindo conforme o ano foi passando e a gente chegou aqui em dezembro de 2023 com 32% dizendo que era ótimo ou bom e agora 35% estão dizendo que é ruim ou péssimo. E para 28% a avaliação aqui é regular. Bom, e obviamente uma informação como essa caiu como uma bomba dentro do governo, que o Lula está vendo seu partido rachado. Aqui tem de um lado tem o Haddad e do outro lado tem a Gleisi Hoffmann, que representa aqui a ala mais conservadora, mais radical do PT. Por que está tendo esse racha? Porque o Haddad ele puxa mais para o lado de arrecadação, de aumento de impostos, de colocar mais dinheiro em caixa, de segurar
as dívidas públicas, né? Ele é o único que tem falado sobre zerar aqui o déficit, mesmo sabendo, todo mundo sabendo que isso não vai acontecer agora no ano de 2024. O próprio Lula falou sobre isso, mas o Haddad é aquele esperançoso que acha que vai conseguir bater essa meta. Só que do outro lado tem a Glaze, que ela é a favor de criar dívida mesmo, de gerar dívida, é a favor do assistencialismo, e isso obviamente tira muito dinheiro do caixa do governo, que é exatamente o que o Haddad está tentando evitar que aconteça. Mas o fato é que o cenário que a gente tem hoje é o governo extraindo o máximo, né, aumentando a arrecadação de impostos, consumindo muito do dinheiro das pessoas, e no final das contas o que acontece é a população mais pobre é que acaba se ferrando com tudo isso, porque o rico ele vai continuar, vai pagar os seus impostos, mas não vai deixar de comprar o que ele precisa comprar, porque ele tem dinheiro para fazer isso. Agora o pobre não, conforme a carga tributária vai aumentando, isso vai minando o poder de compra dos mais pobres. E é exatamente essa classe, que é a grande massa que vota no PT, foi o próprio Lula que falou sobre isso. Quando o cara ganha mais de 2 salários mínimos, ele já tem uma resistência para votar no PT, foi o próprio Lula que falou sobre isso. Então os mais pobres é aqueles que têm a maior tendência de votar no PT. E já que o governo não vai conseguir agradar os mais pobres por conta desse esforço arrecadatório, a estratégia do governo está sendo olhar para os mais conservadores, né, olhar para o pessoal evangélico, né, e começar a conversar, dialogar com esse pessoal para ver se consegue aumentar a sua popularidade dentro desse segmento, que eu acredito que não faz muito sentido, porque os valores da galera de esquerda são valores que, cara, acaba tendo um choque com o pessoal evangélico, que tem a tendência de ser mais conservador, né, de ser mais de direita também. Inclusive, vou trazer alguns números dentro desse segmento dos evangélicos, como é que está a aprovação do Lula dentro desse segmento. E o Lula acha que dá para dar uma esticada a mais, né, conseguir um pouco mais de popularidade dentro desse segmento. Agora, dá uma olhada nessa outra pesquisa da Genial Quest, que pergunta qual nota você dá para o primeiro ano do governo Lula. Se você também não deixou a sua opinião, deixe a sua opinião aqui nos comentários, é importante pra gente. Aqui é 0 e aqui é 10. Lá no Nordeste, o Lula ainda está muito forte. A nota média dele lá é 6,9, de 0 a 10, 6,9. Quem tem 60 anos ou mais deu a nota de 6,6 na média. Até 2 salário mínimos, isso aqui é importante, até grifei aqui de verde. A nota é 6,5. Em contrapartida, quem tem mais de 2 salários mínimos, de 2 a 5 salários mínimos aqui, ó, por exemplo, votou 5,6. Essa é a nota média. Olha aqui a diferença de quem ganha mais. Quem ganha mais realmente tem uma resistência de votar no PT. Já entre os católicos, a nota média do Lula é 6,2 nesse ano de 2023. No Centro-Oeste, 5,9. Quem é masculino agora na média, masculina, né, 5,7. No geral, masculino e feminino também 5,7, porque o feminino tá aqui, ó, 5,7, a nota média. Acima de 5 só tem esses 4 segmentos, ó. E todos esses outros segmentos aqui, ó, estão abaixo de 5. De 35 a 59 anos, 5,7. De 2 a 5 salários mínimos, 5,6. De 16 a 34 anos, ó, também muito baixa a nota do Lula. No Sudeste, muito baixa a nota do Lula. Pior ainda está no Sul, e quem ganha mais de 5 salário mínimo, e quem está aqui embaixo, ó, a galera, os evangélicos, 5,2, está muito, muito abaixo. O que ele está querendo fazer? Está querendo arrastar isso aqui um pouco mais para frente. A nossa população, cara, na grande maioria, é evangélica. O segmento, né, religioso evangélico já passou os católicos há muito tempo. Então aqui ele acha que consegue esticar um pouco mais essa nota. Eu queria saber a sua opinião. Será que ele vai conseguir esticar essa nota? Vamos aguardar, porque no final do ano, desse ano aqui, com certeza vão sair essas pesquisas e eu vou trazer todas essas informações aqui no canal. Inclusive, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para você receber as notificações toda vez que a gente trouxer um conteúdo como esse aqui, ó. Você vai ser notificado pelo YouTube, beleza? E nessa matéria, que também acabou de sair aqui no dia 4 de janeiro de 2024, mostra qual é exatamente essa estratégia do Lula. Lula planeja encontro com evangélicos em fevereiro agora de 2024, mas ainda não convidou pastores bolsonaristas, e eu duvido que ele vai fazer isso. Ainda sem data marcada, a reunião está sendo organizada por lideranças progressistas dentro do governo, né? Líderes conservadores demonstram resistência. Ou seja, o próprio Silas Malafaia
eu duvido que mesmo se ele for chamado, ele vai participar. E o Lula, obviamente, do jeito que ele é orgulhoso também, ele não vai convidar o Silas Malafaia, da mesma forma que ele nem foi lá na posse do Milei. Eu duvido que ele vai convidar o Silas Malafaia, porque não faz muito sentido. Mas aqui, ó, a gente consegue ver qual é a estratégia do governo, que está realmente buscando conversar mais com essas lideranças. Mas isso não é novidade não, porque em 2022, na campanha eleitoral, o Lula também, ele foi atrás de algumas lideranças que são mais abertas, que não são tão conservadoras assim, como, por exemplo, o pastor Caio Fábio, que é um representante também aqui dos evangélicos, o pastor Kleber Lucas também, que fez até parte da campanha, dos vídeos aí do Lula na campanha eleitoral, né, junto com Caetano Veloso, enfim, com a galera. Então a gente está vendo que o Lula está indo atrás dos pastores, das lideranças evangélicas, mas que são menos conservadoras, para ver se ele consegue atrair um pouco mais de popularidade, né? Aumentar um pouco mais a sua popularidade dentro desse grupo. E olha o que diz o Silas Malafaia. Abre aspas para o Silas Malafaia. Eu já conheço esse jogo do PT, de dizer que vai fazer um grande evento com lideranças evangélicas. Fizeram isso na campanha de 2022 e no final reuniram um monte de pastor de igreja pequena, sem relevância eleitoral alguma, diz aqui o Silas Malafaia. E para você ver como é que o governo está comprometido sim em conversar com a galera evangélica, cara, que não é só o governo que está fazendo isso não, tá? Outras instituições que são mais de esquerda também estão tentando conversar com o povo evangélico, como por exemplo a TV. Tá? A Rede Globo está tentando penetrar mais nesse grupo também. Por exemplo, antigamente os personagens da Globo, quando se tratava de pastores evangélicos ou pessoas evangélicas, eram sempre personagens muito caricatos, que meio que tiravam sarro. Hoje não. Hoje a gente está vendo a mudança desse tipo de personagem na Rede Globo, que também tem uma grande resistência de conseguir a atenção dos evangélicos. Mas o governo, ele criou uma campanha para o Bolsa Família e também tem gerado muita polêmica. Por quê? Porque uma pessoa aqui, né, uma personagem desse filme, desse pequeno comercial do Bolsa Família, acaba falando glória a Deus. Para quê? Para ter essa conexão com o público evangélico. Essa matéria também saiu aqui no dia 3 de janeiro de 2024. Glória a Deus, bancada evangélica e Silas Malafaia criticam propaganda do governo Lula com frase religiosa. Essa é uma propaganda do Bolsa Família que está passando nos anúncios aí na TV e isso está chamando também bastante atenção. Ou seja, isso aqui não é simplesmente uma falácia que tem alguém levantando essa informação. Não é isso. A gente está vendo exatamente a estratégia sendo montada e as peças acontecendo. Tudo isso acontecendo para o governo Lula tentar penetrar dentro desse público evangélico. E que eu gostaria de saber de você. Será que ele vai conseguir ter êxito nessa campanha de conseguir ter mais atenção do público evangélico? Eu mesmo, particularmente, acredito que não. Bom, eu já trouxe algumas informações aqui nesse conteúdo. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aqui embaixo no campo dos comentários. A gente sabe que é um assunto polêmico, mas eu gostaria de saber qual é a sua opinião, porque o IBGE, a grande mídia, sempre traz muitos números, muitas informações, mas eu gosto de ter o termômetro da galera que acompanha os nossos conteúdos. Deixa a sua mensagem aqui no campo dos comentários. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal também. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço e a gente se vê no nosso próximo bate-papo.